Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Visível. Esse episódio é especialíssimo porque é o nosso primeiro episódio com uma convidada. Estamos aqui com a Fabi Lima, que vai contar a história dela também pra gente. Lembrando que esse podcast é pra você que também é entusiasta dos assuntos da física quântica, da espiritualidade, na vida prática da matéria, dia a dia, trabalho, família, relacionamento, que a gente cresce todo mundo junto. É isso aí, Fabi, que honra receber você aqui com a gente. E é muito importante esse momento porque a gente vai conhecer um pouquinho mais e saber um pouquinho mais da sua história. Então, conta pra gente, fala um pouquinho de você, o que você faz, qual que foi sua caminhada até aqui, e conta suas experiências pra gente, compartilha aí com a galera. Então, gente, eu tô muito feliz por estar aqui com vocês, por terem me convidado. Né, trazendo essa questão de autoconhecimento, consciência, uma coisa que a gente gosta, né, que expande muito. E então eu venho trazer que na verdade, sempre eu procurei o autoconhecimento. E depois, quando eu descobri, né, que era um processo, então eu parti para as terapias. Quando eu encontrei a barra de Axis, e não foi por um acaso, né? Foi uma coisa, assim, bem específica, porque o meu filho, ele estava no processo de avaliação, né? Que a gente queria saber se ele estava com espectro de autismo, essas questões de bipolaridade. Então, a gente foi para um tanto de processos médicos que a gente acabou usando medicação. E eu falei assim, não pode ficar desse jeito. Deve existir uma outra coisa. Não é possível que ele vai ter que tomar remédio para a vida toda. Eu não sou contra, mas tinha que ter outra alternativa. E aí eu encontrei na internet barra de Axis. Aí eu falei assim, é mágico. Aí eu não fui fazer a sessão, fui direto pro curso. Encontrei a classe e fui. Fui pra classe, fiz e eu falei assim, é isso. É isso que eu quero, é isso que faz com que... É isso que eu estava buscando. Porque quando eu entendia do processo de energia, vamos entender o que é energia, física quântica, não entrava na minha cabeça, frequência, lambda, eu falei, não vai fazer sentido. Agora, quando as barras de Axis entraram, assim, que entrou para minha vida, eu falei, nossa, é mágica, parece mágica. E aí, quando eu vi que deu certo pro meu filho, que ele parou de tomar o remédio, a gente fez outra avaliação e o médico suspendeu, né? E aí ele parou de ter os tiques, toques e tudo que era relacionado à questão da ansiedade, da bipolaridade. Aí eu falei, não, se dá certo pra ele, então vai dar certo para outras pessoas. Então, E aí você sentiu o chamado? Foi quando eu senti. Na verdade, eu já tinha um propósito de trabalhar com questão de espiritualidade, de energia, mas eu não sabia onde, como. Então, quando eu encontrei essas terapias energéticas, né, essas técnicas energéticas, eu falei assim, esse aqui é o caminho, esse aqui é o processo. Ressoa, né? Sim. E o melhor caso, Fabi, que você podia ter começado já na sua apresentação, porque é literalmente algo além do visível, né? Sim. Além completo do diagnóstico, é algo que não dá nem pra gente visualizar quando a gente fala dos campos de energia, a manifestação no corpo físico. E isso tem quanto tempo? Como foi o processo com ele, assim, através das sessões? As crianças, elas recebem bem, muito né? Muito mais rápido. E ele foi, assim, a primeira, né? O primeiro paciente, o primeiro cliente que eu apliquei. Então, quando a gente começou, que eu vi que ele tinha umas coisas diferentes, que atrapalhavam ele na escola e tudo, a gente começou com a avaliação com o psiquiatra, né? E depois a gente passou pro neuropediatra. E aí eles falaram, olha, pode ser Tourette, pode ser espectro autismo, pode ser N situações. E ele manifestava mesmo no corpo, ele tinha muita crise de ansiedade. E também ele manifestava alergias, sabe? Então, no corpo, no físico dele mesmo, ele tinha muitas questões, assim, que atrapalhavam. E quando eu comecei, eu falei com ele, olha, eu vou fazer uma massagem na sua cabeça. Aí ele falou assim, demora. Aí eu falei assim, só um pouquinho. Aí eu falei assim, eu posso colocar pra você assistir o desenho e aí eu vou fazendo. E aí funcionou. Uma vez por semana. 20 Olha minutos. Que incrível. 20 minutos uma vez por semana. Agora me conta uma coisa.
o que é, como que funciona a barra de Axis? A ferramenta. Porque a ferramenta. Porque eu sei como que é, super indico, tá, gente? Super indico, é um processo terapêutico top. Que foi, inclusive, o que nos uniu, né? Nos conhecemos às Exatamente, 3 em exatamente. processos de barra de Axis. Mas tem muita gente que não sabe o que é. Às vezes, quando você fala alguma coisa relacionada a isso, as pessoas ainda têm dúvida de como que funciona o processo. Conta pra gente como que é esse processo. Olha, as barras de Axis, cada um recebe de uma forma, né? Ela é única no processo, todo mundo vai aplicar da mesma forma, né? Porque é uma técnica. E essa técnica envolve nos 32 pontos que a gente trabalha na cabeça. A questão da gente perceber se tem uma diferença vai fazer parte de cada um, de o que aquela pessoa está disposta a receber, né? Porque igual uma criança, meu filho, estava recebendo de mim, então ele estava totalmente aberto, né? É minha mãe, é seguro. Então, seguro. Ele estava receptivo. Então, com um mês de barras corridas, uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, que eu fazia o processo, então ele conseguiu transcender, ele conseguiu ficar tranquilo. E aí hoje, eu pergunto para ele, hoje ele já, né, isso já tem 2 anos, eu pergunto para ele, quando eu corro suas barras, o que acontece? Eu pergunto. Ele fala assim, eu sinto como se eu tivesse uma energia. É uma coisa assim que eu quero fazer mais coisas. Incrível. Então, ele tem essa percepção, ele sabe, ele entende. Aí hoje a gente faz a manutenção, né? Mas não é aquela coisa fixa, né? De ter que correr toda semana. E aí quando ele começa a dar aquelas, né? Começa com, não quero fazer, tá difícil. Aí eu, estamos precisando de correr suas barras de novo. Aí ele fala, tá bom, pode ser. Então ele já sente a diferença, já percebe. Mas a terapia em si é esse receber, é tirar essas crenças, é tirar aquilo que foi ensinado pra gente durante a nossa vida e que não é a nossa verdade. Às vezes, o que você escutou de um professor, às vezes o que você escutou da sua mãe, do seu próprio pai, e você carrega aquilo como sua verdade. Então, quando você corre as suas barras, você tem a possibilidade de tirar isso do seu HD, limpar, para que você consiga fazer diferente, para que você consiga perceber que você não é aquilo que te falaram a vida inteira. Uau. Interessante, muito interessante. E assim, hoje a gente tem percebido que as coisas têm mudado e têm mudado, acho que principalmente pós-pandemia, né, numa velocidade muito rápida. Então se fala em medicina integrativa e terapia integrativa. Não sei se você chegou a ouvir falar sobre isso. Sim. E a terapia integrativa, ela está sendo, inclusive, nos Estados Unidos, regulamentada. Então, aqui no Brasil a gente ainda não fala em terapia integrativa, mas já está tendo, né, essa tendência e já chegou nos Estados Unidos, já chega aqui. Então, daqui a pouco a gente já vai ter isso tudo regulamentado, né, de uma forma que as pessoas já sabem, né, já vem o resultado e resultado na prática. Então, por mais que fale, mas tem coisa que não tem comprovação científica, não tem a comprovação, estudo científico, porque ninguém parou para estudar e ligou aquilo, né? Porque a gente sabe que já existe. A ciência já fala desse tipo de terapia quando a ciência fala da física quântica. Então, quando se fala da dupla fenda, quando se fala que tudo é onda, que é ressonância, você já está falando disso. Então, você é mãe dele. Não tem ninguém que ele confie mais no mundo do que os pais. Sim. Né? Então, ele estava 100% num ambiente seguro. E uma criança não tem ponto de vista, como um adulto tem, então flui muito melhor. Sim. Né? Quando a gente fala de terapia integrativa, aqui a gente fala mais temos dogmas, né? Nós já trabalhamos aqui no Brasil com energia e campo de energia há muito tempo. Mas normalmente isso vem carregado de dogmas religiosos. A gente escuta muito terapia holística. Esse aí é ficou até meio batido, né? Os terapeutas holísticos passaram a colocar terapeutas integrativos para não ficar mais do mesmo. Mas nada mais e o exemplo da Fabi é perfeito para isso, para falar que é a integração de tudo que nós conhecemos como cura. Sim. Campos de energia com campos físicos, que também são energia, que vão ser vistos pela medicina mesmo. E percebam que ela falou, nós fomos ao médico e vimos que não existia mais necessidade. Esse é o nível de responsabilidade, né, Fabi? De integrar mesmo todas as consciências. Isso mesmo, de trazer. Exatamente. E quantos outros exemplos a gente tem, né, de pessoas que fizeram
outros tipos também de terapia e com resultados semelhantes. Sim. Então não dá mais, não tem como mais, né, tampar os olhos e para essas coisas que estão acontecendo. Uhum. Porque tá aí, Tá aí, agora tá não tem nem como. explodindo. Não é nem questão de tampar o olho, é tipo assim. Tira a venda. Vamos ver Já quem tirou. conseguir, porque tá derretendo, não é Já tampar tirou. o olho. Tá derretendo. Mas, Fabi, me conta aqui, você contou a história de transformação do seu filho e a sua história de transformação com essa ferramenta. O que ela chegou aí, mudou dentro de você? Ai. Como é que foi os seus atendimentos além do seu filho? Como que abriu esse novo mundo aí quando o quântico entrou na sua vida? Então, pra mim, realmente, assim, depois que você faz uma classe de barras, não tem como você ficar a mesma pessoa, de verdade. Você traz pra consciência um processo que é muito difícil para muitas pessoas, que é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece. Independente se é uma chuva, é qualquer situação, um acaso, não é um acaso. Uma luz que acaba. É uma luz que acaba. Não é o acaso. Então, quando eu saí da classe de barras, eu falei, meu Deus, é mágica. E eu ainda estava com aquelas crenças todas de religião, de espiritualidade, porque eu sempre fui ligada à questão da religiosidade. Mas era numa questão muito travada, era uma questão que tem que fazer assim, porque na Bíblia está escrito desse jeito. Uhum. Você não pode sair dessa linha. E quando eu conheci esses processos terapêuticos, não só as barras de Axis, mas também a terapia multidimensional, o Theta Healing, eu vi que é tudo uma coisa só. Perfeito. Né? É um processo, é um todo. Não tem daquele lado, aquela religião, não tem essa situação. Quando você entende, quando você traz para a consciência, você percebe que você faz parte desse conjunto e é todo mundo junto. Só que a gente ainda, né, por questão de julgamentos, por questões de crenças, daquilo que foi ensinado, a gente ainda se divide, né? E para mim, quando eu conheci, eu realmente fiquei maravilhada e, assim, não parei. É um processo que você abre a porta, assim, você empurra um pouquinho e fala assim, peraí, será que eu dou conta? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma bisolhada, assim, só de leve. Isso. E depois você vai. Porque é um impulso natural. É como se você fosse puxada para aquilo. É como se você já soubesse e você faz parte, sabe? E aí tudo começa a fazer sentido. Aí você não precisa de estudar a física quântica mais, porque você consegue perceber isso no seu dia a dia. E aí quando você traz, né, para o seu dia a dia, as coisas ficam mais leves. Eu acho que tudo é onda, né? Como diz o professor Elicoto, acho que nós vamos falar muito dele aqui. Tudo é onda, então se você já entrou, já entrou na onda, já tá na ressonância ali, não tem como fugir do chamado, né? Impossível, não tem como voltar atrás. Então, assim, e eu acho que a principal transformação, ela acontece quando começa na gente. Uhum. Então, você tem essa propriedade hoje para falar disso tudo, porque você viveu isso, né? Você não tá chegando aqui apresentando uma teoria do que é a barra de Axis, o que é o Axis, não, você tá contando uma experiência de vida, uma vivência sua e um resultado fruto dessa vivência. Né, isso mesmo. Não, e a gente só consegue, inclusive, mudar a gente, né? Não existe isso. A gente facilita o processo de transformação de outra pessoa quando, com o nosso campo de energia como terapeutas, a gente entra em ressonância ali, sintoniza a outra pessoa para que ela pegue essa consciência e aplique na vida dela. Agora, um mudar o outro... Meu amigo, se você estiver tentando fazer isso, eu aconselho que você espere, assim, muito. Você pode pegar uma cadeira tão confortável quanto essa para você ficar esperando alguém mudar com a sua intenção. Porque, assim... energia guia tudo, né? Pode até acontecer, mas não sustenta. Não sustenta. É cada um criando a sua vida e no coletivo nós criamos juntos. Isso. E os principais desafios, assim, que quando, inclusive é isso, a gente tem a consciência, a gente aprende racionalmente, aí a gente vai pra prática. E você conta, né? Você tem outra atividade além da terapia, agora você entrando, quando você fez isso, né? Vou atender também, além do meu filho. Então, eu sempre... trabalhei na área corporativa, né? E aí eu não me desliguei dessa área corporativa. Eu tô na transição de carreira, né? Eu acho importante porque mesmo você conhecendo, tendo a certeza, o que acontece?
a segurança de passar para o outro, falar assim, não, isso funciona, pode vir aqui, é aquilo que você falou, você quer transformar alguém, você quer mostrar para alguém, talvez a pessoa não tá pronta. E aí, onde eu tô hoje, né, na minha cidade, em Itabira, ainda tem muito preconceito, né? Muito preconceito com relação, não conheço, nunca ouvi falar. Então, eu mesma criei essa situação de, será que vai mesmo? E aí, por isso, eu ainda tô nessa questão. Tô lá no corporativo ainda, atuando e trabalhando com as terapias. Mas o que mais, assim, eu vejo que expande e que eu tô conseguindo trazer, tanto para mim quanto para onde eu tô hoje inserida, é que eu consigo fazer as classes, né, de base, facilitando as pessoas. E aí eu vejo a transformação delas também. Sim. Porque elas vêm junto nesse processo. Porque quando faz a terapia, a pessoa vai na sessão, ela se sente bem, vai 2, 3, 5 vezes, pronto. Acabou. Não quero ser responsável mais por muita coisa. Já resolvi meu problema. Só um pouquinho. Já resolvi meu problema. Então, eu não quero mais ver o que eu tenho que fazer para mudar a outra parte. O que eu precisava já está resolvido. E aí, quando uma pessoa se predispõe a fazer a classe, aí é outra coisa, é outro nível. Porque você vê que você consegue atingir e a pessoa consegue... Assim, eu sei que parece um pouco egoísta, mas é legal que a pessoa consegue ver o que a gente está vendo. Sim! Sabe? Porque quando chega nesse nível, então a pessoa começa, aí ela vai, chega num ponto que ela fala, não, tá tudo bem, já é o suficiente, já deu. Ela não deu conta de seguir com o processo dela, né? Porque quando a pessoa dá conta de seguir o processo dela, ela jamais vai parar ali no já deu, ela vai querer buscar mais, e vai querer aprofundar mais, né? Sim. E qual que é o sentido de você estar vivendo nesse planeta, nesse mundo que a gente vive aqui, nessa realidade, estava buscando a palavra, nessa realidade, se você não quer evoluir, você vai travar o seu processo, e é isso que acontece. Uhum. Agora, conta pra gente aqui, tem algum outro caso, assim, interessante que você pode compartilhar com o pessoal, com a audiência aí? Além do visível. Além do visível. Algo que você percebeu, não precisa ser de cliente seu, pode ser seu mesmo. Algo que seja bem assim, que você fala, meu Deus, segura que o avião tá caindo, né? Aquela sessão assim, sabe quando você vai Aquela atender? sessão aí você... senta um pepino na sua frente, você fala meu assim, Deus, e agora? Socorro, Deus, sabe aquela música? Tem várias situações. É porque a gente, igual você falou, a gente atrai aquilo que tá no nosso campo, né? Sempre. Isso. E já tive casos, sim, que chegou e era a mesma situação que a minha. Eu tava, assim, com um problema que eu não tava conseguindo lidar com ele. E aí, o meu cliente também chegou com o mesmo problema. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Respirei fundo. E, assim, usei as ferramentas, mas de verdade. Quando você tá atendendo, é como se você transcendesse. Não é só a Fabiana que tá ali aplicando ferramentas ou técnicas. Sempre eu vejo que tem um apoio, tem um suporte. Porque, igual eu falei, eu sempre procuro fazer essa ligação de, igual, é uma conexão do todo. Então, eu tenho a contribuição de quem me chamou, quem tá aqui comigo. Então, eu sempre acesso, né? Eu sempre peço essa orientação. E aí, quando eu acessei, ele falou, eu escutei essa voz, como se fosse a intuição. É tudo dele. Pode ir tranquilo, é tudo da pessoa. Pode fazer normal, que ele vai receber o que ele der conta de receber. E aí eu continuei no processo. Continuei fazendo o que era intuído. E sempre quando vem essa, vamos falar assim, essa dúvida, porque faz essa conexão e você sente esse baquezinho, aí eu acesso alguém vai falar alguma coisa aqui. Tem aquela vozinha de intuição. Acho que o mais legal que as barras, assim, pelo menos pra mim, trouxe é esse não julgamento de que tudo que se apresentar na sua frente, você dá conta de trabalhar. E que não existe o certo e errado pra falar, por exemplo, assim, como você disse, né? Eu escolho. Eu estou atuando como terapeuta e sou uma ótima terapeuta porque a Itabira. Atenção, e eu estou no corporativo porque é contribuição para mim, não tem mais não existe fórmula nem forma estrutura para nada. E quando a gente recebe um cliente é da mesma forma, né? Sim. Se a gente acessa o campo de tudo que é, a resposta ela vai chegar. Ela chega naquilo que o cliente precisa.
de verdade. Não é o nosso discernimento ou julgamento. Ah, hoje ele precisa disso. Não. É o campo dele, é o que ele traz. Às vezes, o cliente nem quer falar. Ele fala assim, não, olha o que tem aí. Então, ele já deixa, sabe? Já deixa o campo aberto e fala assim, não, pode trabalhar o que você acha que a gente precisa. Mas aí, eu coloco mesmo esse julgamento de lado e eu deixo a intuição trabalhar, junto com as técnicas, junto com as terapias. E eu acho que é isso que expande, e é isso que traz resultado. E o trabalho, então, você está me dizendo, só para ver se eu entendi, tá? Você está me dizendo, então, que o trabalho vai além da aplicação da técnica. Ah, muito. Porque quando você está ali, você tem a confiança, inclusive, da pessoa para que você faça o que tem que ser feito. Isso mesmo, vai além. Essa entrega, esse perceber. A gente se prende muito a questões de, nossa, eu estou escutando vozes, será que isso existe mesmo? Existe outra dimensão, tem essa questão da intuição. E eu nunca deixei de lado a mediunidade. E trabalhar com a mediunidade me possibilitou abrir muito mais portas. Depois que eu comecei a fazer mais cursos com relação às terapias energéticas mesmo, porque eu não julgo que toda terapia é perfeita, gente, todas. E não tem uma assim, uma complementa a outra, não, você trabalha em conjunto do que você tem, do que você entende, o que faz sentido para você. Uhum. E então eu comecei a fazer mais cursos e eu percebi que a mediunidade, ela é uma contribuição porque ela expande, ela agrega muito nos atendimentos, muito mesmo. Então, quando eu vejo uma coisa que, será que eu dou conta, será que não? Eu realmente fico muito tranquila e a pessoa fica assim, olha, hoje eu tô carregado, você não vai levar pra casa, não? Uhum. Não, pode ficar tranquilo que vai ficar aqui mesmo. Que tem muito disso, né? Quando a gente começa a bocejar, né, fala, isso, eu que tô ruim, né, tô ruim. Mas você sabe que antigamente tinha muito disso, né? A minha mãe, por exemplo, ela benzia. Uhum. Então ela começava a benzer, ela abria a boca e bocejava. Tinha dia que a gente via o sininho dela tocando, assim, lá no fundo da garganta, assim, que às vezes não dava tempo de tampar, e ela abria a boca, assim, virava e tava lá o sininho da garganta dela tocando. E aí eles falavam isso, que você tá pegando alguma coisa, são crenças, então você vê que já vem lá de trás e que hoje a gente tá tentando, de alguma forma, desconstituir isso, né? Sim. A gente tá tentando quebrar esses paradigmas, e cada passo que você dá em direção a essa quebra de paradigma é um saltinho que você tá dando no seu grau de evolução. Uhum. Isso mesmo. E é muito importante olhar esse lado mesmo, porque ferramenta é ferramenta, né, gente? Mas quem utiliza a ferramenta é o terapeuta. Uhum. Então, quando a gente escolhe um terapeuta, ele vai usar da informação da técnica ali, mas a partir do conhecimento e expansão do seu próprio campo. Sim. Então, o trabalho é nosso. Sim. É um trabalho de facilitação, mas é o campo do terapeuta. E nessa parte eu acho interessante falar que não tem terapia certa ou errada. Você tem que ver aquela que faz sentido pra você, que é o que a Sim. Débora tá falando. Uhum. Então não adianta eu querer fazer uma terapia e falar, não, porque essa aqui é que todo mundo faz, não é que tem que ser o que todo mundo aceita ou que todo mundo faz. É aquela que faz sentido pra você. E aí a gente entra de novo, terapia integrativa. São várias terapias que a gente está tendo aí hoje, e você não tem que fazer uma só, você pode fazer várias, se fizer sentido para você. Né? E falando nisso, assim, do campo da multidimensionalidade, Uhum. o que chegou primeiro para você? Você já percebia os seus dons e ostensividade mediúnica, ou foi com as barras que isso se intensificou, como aconteceu comigo, por exemplo? Então, não, eu já percebi, eu já tinha mesmo, e eu até recebi uma orientação e falou assim, olha, você tem que trabalhar sua mediunidade, porque senão quando você fizer 30 anos, eu nem cheguei lá ainda não, tá? Mas quando você fizer 30 anos, você pode ficar esquizofrênica. Aí eu falei assim, é mesmo? Então tá. Como que trabalha isso? Então me dá um endereço, uai. Como que Me dá trabalha isso? algum negócio. E aí eu comecei pelo espiritismo. E assim, a doutrina agregou muito na minha vida. Muito. É um conhecimento vasto também da física quântica, da espiritualidade. Mas a questão é ver o que faz sentido para você, até onde que faz sentido para você, né? Não ficar preso, amarrado, porque, igual eu falei, pode ser um complemento, mas talvez você pode fazer um conjunto daquilo. Olha para aquilo, absorve o que faz sentido para você. Tá funcionando? Porque pra gente, né, terapeuta, não adianta, por exemplo, eu vou lá ajudar alguém no processo de autodescobrimento, de se conhecer, de se entender, mas se eu não faço isso, que é a parte mais importante. Porque
quando eu estava no espaço de só ficar com espiritualidade, mediunidade, eu fiz um julgamento de que essas coisas fora da religião, elas eram o quê? Macumba, né? Eram negativas. Isso, negativas. Não que não exista, né? Mas a gente tem que entender também que aonde você vai, com quem que você frequenta, isso é pra tudo. Sim, isso é pra tudo. Só que eu não me abria pro novo. Então, realmente, a classe de barras foi o que abriu, foi o que expandiu. Falei, não, então tá, deixa eu ver o que faz sentido aqui agora. Ah, é essa a terapia agora? É essa outra? É esse? Ah, eles estão falando isso da física quântica? Ah, então eu sou responsável por... Se alguém me atropelar ali é porque eu tava com esse campo? Uhum. Sim, você. Então, constantemente, eu tô buscando me trabalhar, conhecer mais coisas. E é um processo, não para. Nunca? Não para. Nunca. Você vai achando que, agora eu resolvi isso. Ah, tem outra camada. Terapeuta iluminado, eu te aconselho a pegar sua mala e, vazar. É berço ao túmulo, não tem jeito. E você falou, e é engraçado como a gente carrega, principalmente no Brasil, né? Além da nossa história, e a história da minha família particularmente, quando a primeira vez que eu fui numa gira num terreiro de Umbanda, eu não tenho religião nenhuma, sou espiritualista, mas já frequentei e fui conhecer todas, né? Porque aqui a médium palestrinha, assim... Se tinha que estudar, eu falei, não vou entender, vamos ver como é que é. Na prática. Tudo, eu quero tudo. Quero como assim? Como assim? O que é isso? Gente, a primeira vez, e a crença, ela se instala no nosso corpo. Claro, né? Isso fica implantado. O corpo, ele é criado pela consciência. Quando você chega em qualquer religião que tem campo de energia mais ostensivo, né? O corpo, ele sente na hora que ali já tá um portal diferente. Sim. Gente, mas eu tremia. Não era que eu tremia a mão, não. Eu tremia até o nariz, assim. Se você olhava pro meu dedinho, aí a minha irmã falava assim, o que é isso? Tá com medo? Eu não conseguia nem responder. O medo sendo derretido e ir embora, porque era pavor. Porque, claro que na minha família, assim, era muito caso. E aí isso foi virando um dogma tão grande que as pessoas foram falando um monte de mentiras e de crenças pra que as pessoas ficassem com medo e não olhassem mais pra aquilo. Gente, mas eu tremia, e não conseguia responder pra minha irmã. Ela tá assim, o que é isso? Eu falei assim, só um minuto. Ia respirando. Quando eu tirei o meu pé do chão, tava o desenho do meu pé direitinho, assim, ó. Depois vai tudo embora. E pra dormir nesse dia, com a Kundalini tão ativada, do tanto de energia que tinha tirado do meu corpo, que o olho desse tamanho. E eu pensando, não é possível, agora eu enlouqueci. O que é estar vivo? Não é possível que tem gente que tá falando, tem acessos tão grandes e as pessoas não falam sobre isso diariamente. Alguém tem que falar sobre isso. Ainda bem que nós criamos esse podcast, né, gente? E a ideia é essa, né? Expandir. Sim. Inclusive, quando a gente criou esse podcast, a gente pensou, foi exatamente nisso. Trazer as experiências, trazer as consciências e trazer pessoas diferentes contando a história delas, para que as outras pessoas possam se sentir tocadas, porque a informação está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que acessa. E digamos assim, né, os que têm poder não têm interesse que isso se espalhe, e exatamente não tem interesse porque poder é a forma mais fácil que você tem de manipular toda uma população. Isso mesmo. Então, a expansão de consciência, ela é benéfica para todo o planeta, não é só para você, é para todo mundo. A questão Profundo isso, hein? Você gostou? Depois tem que pegar isso e fazer um corte pra você pegar no isso. A questão é até onde a pessoa está disposta. Porque a gente ter esse conhecimento, né? É bonito? É maravilhoso. Mas assusta, né? Assusta, porque você ter noção de que você é responsável por tudo aquilo que você está vivendo hoje, seja bom ou ruim, você é responsável. Então, como que fica isso? Porque é muito mais fácil falar assim, não, a culpa é da minha mãe, aquele trauma que eu tenho, que eu não consigo falar em público, porque minha mãe me reprimia e tal. Não, eu não quero trazer para mim a responsabilidade, porque eu posso ter esses traumas, mas eu posso trabalhar, ressignificar. E se eu ficar me fazendo de vítima o tempo inteiro, eu não saio do lugar. Porque é muito mais fácil eu reclamar do calor, do governo, da crise. Eu não preciso de fazer nenhum movimento. Sim. Né? E essa questão de trazer para a consciência, de você ter noção, de querer se abrir para isso, quando você percebe, nossa, então sou eu que estou fazendo isso? E agora?
É pesado. Agora Claro. segura que o avião tá caindo. A vida literalmente se transforma, né, gente? Tudo que você acreditava ser se desfaz. Nó. É um tempo. E é impressionante como a classe ou qualquer curso que você faça, você passar o dia imerso num conhecimento, ele literalmente dá uma oitavada. É completamente diferente. Você pode fazer o que você falou. 300 sessões, você passar pela classe é diferente, é uma nova escolha. E eu acho que o que mais alivia, e vou te perguntar os seus próximos passos em relação a isso também, é trazer o não julgamento para nossa própria vida. Que é falar assim, o que eu tô escolhendo criar agora? Que a gente vai com mais leveza. O que eu tô olhando aqui? O que eu vejo que eu ainda tô ressoando? O que eu tô percebendo? Para onde eu tô indo? E a gente vai muito mais calmo, assim. Acho que as barras... Isso trouxe isso muito claro pra mim. Como é que foi pra você? Pra mim também, com certeza. Quando eu passei a entender que, olha, então tá, isso que tá acontecendo e eu não tô gostando, eu consigo resolver? Então, qual que é o primeiro passo, né? Só que nessa questão existe a disposição, né, daquilo, do que você tá disposta, e existe, gente, o comprometimento com você. Porque não é só, não vou me julgar, vamos falar... Tem preguiça, sim, de fazer muitas coisas? Tenho. Mas a questão é reconhecer que você está nesse processo, que você vai fazer no seu tempo. Porque antes, olha, tem tal idade, eu tenho que fazer isso, tem que estar pronta com aquilo, tem que estar dessa forma, porque a sociedade determinou que tem que ser dessa forma. Então, quando você vai para essas terapias, quando você conhece que existe além, né, uma coisa além dessa realidade, você se permite realmente ser quem você é. Eu falo que, assim, a minha transformação, ela foi de dentro para fora, mas começou mesmo, eu tinha uma questão, assim, terrível comigo de imagem, que eu não podia sair sem maquiagem, e o meu cabelo tinha que estar perfeito, e não podia sair sem a unha feita. Aí, outro dia eu me peguei saindo de pijama, e minha irmã falou assim, é que a água faltou no apartamento, e minha irmã mora no mesmo prédio, e a gente foi na casa da minha mãe tomar banho. Ela falou assim, eu fiquei com vergonha de vir de pijama, mas você veio. Que coragem! Eu falei assim, não é coragem, é só não julgamento. O pijama, eu tô à vontade com ele. Então, assim, trazer para essa realidade o que você realmente é. Porque o pijama não vai determinar quem eu sou. Só que a gente custa entender esse processo. A gente quer parecer que é a Mulher Maravilha, que dá conta, que é super blaster, master de tudo, mas a gente não se permite ser vulnerável. E você poderia dizer que hoje você vive de fato a sua essência? Hoje você é quem você verdadeiramente veio para ser? Você está na sua centelha divina? É lindo, maravilhoso, né? Falar assim, você tô na minha centelha divina. Eu realmente estou no processo. Não vou falar assim, eu realmente sou aquilo, porque a gente tem ainda, a gente dá umas escorregadas, tem uma coisinha, mas uma coisa que eu acho assim, que eu gosto muito é porque antes eu não assumia meu cabelo anelado, eu tinha muita dificuldade, e aí eu alisava de todas as formas e fazia o horror do meu cabelo. E depois das barras de aço, o que eu fiz? Cortei o cabelo todo, tirei todo aquele alisamento e deixei. Aí, quando as pessoas olham pra mim e falam assim, Fabiana, eu te conheci com o cabelo liso, assim, e tal. Eu falei, pois é, tô assumindo isso e muito mais coisas. Muito mais. Então, hoje, quem me conhece fala assim, não, Fabiana, você é muito séria, sua cara é fechada. Eu falei, pois é, eu tô no processo. Por enquanto, tem essa máscara aqui de séria, mas se me conhecer direitinho, se a gente for, né, conversando, você vai perceber que existe outra Fabiana, que antes eu não permitia que saísse, sabe? Então, assim, falar que hoje eu vivo a minha essência no todo, a gente até querer mascarar, sabe? O nosso processo. Porque a gente tem vários papéis, né? A gente é mãe, empregada, filha, terapeuta. Então, a gente tem várias situações. E em cada uma exige uma máscara naquele processo. Só que, igual a Débora falou, é muito mais leve. Né? Você se permite ser naquele dia talvez a rabugenta, você se permite ser naquele dia alegre, ou você se permite aquele dia ser a desleixada, e tá tudo certo. Então, hoje, realmente, eu vejo assim, que não teria um outro processo mais fácil do que as barras de Axe. Para mim, foi. As outras terapias agregam muito, muito mesmo.
Eu não desvalido nenhuma. Mas eu acho, assim, que uma virada de chave rápida e instantânea, classe de barras. Classe de barras. A propósito, vai ter dia 24, em Itabira, 24 de fevereiro, tá? A gente tá com a turma aberta para participar, pra gente fazer, para expandir. As mágicas acontecerem. As mágicas acontecerem na classe. Permitam-se, gente. Então você vai fazer, então você tá me contando aqui que vai ter classe de barras em Itabira? Isso E mesmo. como que é essa classe de barras? Então, é um dia inteiro de curso, de imersão. E, assim, a gente tem a programação, mas acontece de tudo, gente. É permissão. É um campo que se cria com quem vai participar da classe. É uma entrega, é diferente e não tem como explicar, assim. A gente que participou, a gente sabe que cada classe é uma classe, né? Mas, né, intensa, mas, assim, muito gostosa, muito divertida. Então, se programem para participar, gente. 24/2. A classe, ela é além da ferramenta, né? A classe, ela tem um formato. Cada facilitador vai entregar sua frequência e isso é inevitável. Mas ela tem uma apostila fechada e o conteúdo já programado. Quando você acessa o conteúdo que o Axis traz pra gente, aí é literalmente outra maneira de funcionar. Você vai funcionar além do sentimento, daquilo que a gente sintoniza e acha que tá acontecendo. Você vai pro perceber e pro perceber muda tudo, né, Fabi? Isso mesmo. Lá você vai ter acesso. Porque o que acontece? A gente já falou que semelhante atrai semelhante, né? Então, a pessoa, quando se propõe a fazer a classe, ela já tá procurando alguma coisa. Então, ela vai conectar com aquilo que tá naquele campo. Ela fala assim, então agora isso faz sentido. Então por isso que tava acontecendo isso comigo. Então eu não sou louca, eu não tô sozinha. Isso mesmo. Então esse processo, a gente vai se encontrando, parece que é uma egrégora, assim, que vai formando. E as pessoas falam, nossa, eu já sentia isso, mas não sabia como que funcionava. Então, quando a pessoa faz a classe, gente, é uma transformação, assim. Não que a pessoa tenha que trabalhar com a terapia, não que ela tenha que correr barras de todo mundo, mas usar para ela mesma no seu dia a dia das ferramentas maravilhosas que a gente aprende. Facilita muita vida, gente, muita vida. Eu virei facilitadora e, assim, na minha família praticamente todo mundo fez o curso. Não, vamos fazer o curso, tem que aprender as ferramentas, tem que abrir, expandir a consciência. Então, hoje, todo mundo, assim, na minha casa conhece, sabe, entende e usa as ferramentas. Então, você está me contando que as pessoas podem fazer e uma aplicar na outra. Isso mesmo, virar praticante. Legal, né? isso, hein? E não necessariamente para trabalhar, inclusive, com a ferramenta, né? Não, isso mesmo. Ela vira praticante, ela pode cobrar por isso ou não, né? Mas a técnica ela aprende e consegue aplicar. Porém, o que a gente tem de expansão o que é trazido nesse material pra gente no dia, tanto da entrega do facilitador quanto da própria apostila, é engrandecedor. É pra pessoa falar assim, olha, realmente, o que eu quero? O que dá pra fazer agora? Agora eu tenho acesso, eu tenho uma ferramenta, um recurso e eu consigo fazer diferente. Então, te possibilita ter infinitas situações que você nunca tinha percebido antes. Sair da conclusão é muito bom, né? A gente ir pra pergunta é muito bom. Isso mesmo. Quando eu fiz a transição pra ser terapeuta de barras, eu, assim como a Fabi, fui pro meu primeiro curso, acho que eu te contei essa história já, né? Eu nunca tinha corrido barras e fui fazer o curso. Sim. Ainda fui pra outro estado, gente. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou largar, eu vou fazer isso. E aí, quando eu voltei, eu acho que a única religião que eu não conheci, que foi Testemunho de Jeová, não precisou, porque eu era Testemunho de Jeová de Barras de Axis. Porque o negócio bateu tanto em mim, que você falava assim, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, você conhecem as Barras de Axis? Você gostaria? E eu saí distribuindo barras pra todo mundo. Pra depois converter tudo pra cliente, não foi tão simples também, não. Mas tudo certo. E aí, quando eu contei isso pro meu pai com sistema de crenças, pensa... Larguei a engenharia mecânica, larguei um emprego que era muito bom, assim, dentro do sistema de crenças dele, né? Pra mim, tava, nossa senhora, só trauma e drama. Pesado, né? Pesado. Pra trabalhar como terapeuta, que ele nem sabia o que era de ferramenta de encostar em silêncio na cabeça das pessoas, ele olhou pra mim com uma cara de dó.
Minha Oh, dele. Minha Débora. dele. Porque na cara dele, eu acho que ele tava pensando assim, eu vou ter que voltar a sustentar essa menina com certeza. E eu toda animada, falando barras, que não sei o que ele. Aham. Tipo assim, aham. E olhando pra minha mãe assim, já era. Não, e você Era. falando do seu Vou pai, levar. eu achei muito. Eu tô lembrando aqui agora que eu tava começando com as terapias, tava aplicando em todo mundo. Minha mãe, minhas irmãs e tal, todo mundo recebendo. E aí, o meu padrasto, ele é sério, cético, né? Não fala nada, mas, né, fica quietinho. E ele tava num processo de dor de cabeça que não passava. Já tinha ido em todos os médicos, já tinha passado por vários remédios e o negócio não aliviava. Aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, Fabiana, Com as barras. você pode correr as barras dele? Eu falei, depende, se ele estiver disposto a receber. Não, ele falou que quer porque já não tá funcionando mais nada. Aí eu, beleza. Aí ele ficou deitado, recebeu, dormiu, apagou, né, na sessão. E aí eu falei assim, não, agora tem que ver a quantidade que ele vai estar disposto a receber. Passou mais 2 dias, 3 dias, eu não perguntei se a dor de cabeça tinha passado, porque a dor estava constante, ele tinha ficado 1 semana de dor de cabeça. Uhum. Aí eu fui e falei com minha mãe assim, olha, ela me parou e falou assim, aqui, ele tá pedindo pra você correr as bases dele de novo. Aí eu perguntei, mas e a dor de cabeça, passou? Ele não comentou, mas eu acho que sim. Ah, dar o braço a torcer é difícil, né? Mesma É coisa. muito difícil. Mas assim, é interessante porque ele não queria admitir, mas ele estava aberto para receber. Então ele Aham. recebeu, aliviou. E uma coisa que eu percebi que ele usou todos os remédios, ou os médicos, ele fez todas as consultas que ele podia, exames. Ele tentou de tudo. E no finalmente, assim, olha, não tem jeito mais. Eu vou Aí aceitar. soltou, né? É. Na hora que soltou. É. Então, soltou, a gente lembra que Soltou, somos acabou. seres multidimensionais e energéticos e podemos trabalhar os nossos campos de energia, que é o que faz a dor de cabeça chegar no primeiro momento. Isso mesmo. Eu falei, né, que seria terapeuta, a galera falou, só, tudo bem, vamos deixar, né, vamos incentivar, pai é pra isso mesmo. E aí, não falaram isso, mas eu peguei no olhar, né. Meu pai, ele já fez uma cirurgia no tendão, tem uma cicatriz grande, tava meio doendo, eu falei, então posso fazer um processo corporal? Que é além das barras, assim. Então eu coloquei, fiz em silêncio e comecei a dar o comando na cicatriz dele onde estava doendo. E ele assistindo televisão e eu olhando pra televisão, assim, tocando no calcanhar, né? Dele, no tornozelo. Aí minha mão esquentou, porque transferência de energia, né? Aconteceu, pode acontecer, esquentou a minha mão. E aí ele que tava em silêncio, ele teve uma hora que ele não aguentou. Ele olhou pra mim sério e falou assim, sua mão tá pegando fogo. Aí eu, é? Aí ele, que é isso aí que você tá fazendo? Eu falei, não, só tô dando um comando de intenção, quer escutar? Ele, não, quero não. O que é? Eu falei, não, nada. Ele, então tá. Aí continuou. Passou mais um pouquinho ele, você largou a engenharia pra ser benzedeira. Mentira. Juro. Eu tinha te contado isso ainda, não. Falei, uai, pai, se quiser chamar assim. Tá só atualizada a roupagem, né? Mas, Não, estamos aí há um tempo. Aí o sistema, né, de crença, o benzendeira pode. Exatamente. Né? Só não Minha pode mãe- cobrar, né? só não pode cobrar. É. No caso da minha mãe, ela benzia. Aí vem minha avó essa benzia, crença. minha bisavó benzia. Então, olha pra você ver. Desde a minha bisavó morreu com 97 anos, era a última pessoa registrada no Curral del Rei viva aqui na época. Foi um rolê assim, eu não lembro direito não. Pra depois passou a ser Belo Horizonte. Então você vê que é uma coisa muito antiga. E ela já fazia, passou pra minha avó, que passou pra minha mãe. E isso era aceito. É. Não tem problema nenhum. Porque é legal a gente falar, né? Gente, que campo de energia e essa parte da espiritualidade, não é que isso tá começando agora. Sempre esteve. Sempre Nós existiu. somos isso. Uhum. Nós somos. As crenças dos complexos emocionais, eles sempre tiveram aí. E muito mais em evidência do que estão agora. Agora nós estamos percebendo como mais fácil, como a Fabi tá trazendo, dissolver essas mentiras que solidificam, inclusive, como somatizações no corpo físico. Dor na coluna, todos os tenki da vida, dor de estômago, a dor de cabeça. Isso mesmo. E como é que as barras facilitam, então, isso, Fabi, assim, no seu atendimento? Então, o que acontece? As barras, elas funcionam até para quem não acredita. Então, para mim, se a pessoa já chega cética e fala assim, olha, é a última situação que eu tô procurando, já tomei remédio, já busquei tal médico, eu falo assim, não, então vamos começar pelas barras. Vamos para as barras. Então, eu faço esse processo de a pessoa relaxar e receber, porque é como se fosse uma massagem.
Se a pessoa for cética em tudo, no máximo que ela vai receber é ficar relaxada, né? Correndo as barras. E aí eu começo com esse processo de barras e eu passo para outra terapia com essa questão da intuição, que eu falei com vocês. Então, enquanto tá correndo as barras ali, já tá expandindo, já vem uma intuição de, vamos trabalhar questão de crenças, vamos com uma sessão de Theta Healing, vamos... Porque o que acontece também? Talvez eu quero trazer para a pessoa aquela consciência e talvez ela não dá conta. Às vezes é só umas barras corridas para ela perceber e depois começar a transformar o que ela quer na vida dela. Então, seu atendimento vai além do atendimento com barras? Você faz outras Sim, terapias? é uma sessão completa que não se prende à sessão de barras apenas, não. Conta pra gente como é que é. Então, igual eu falei, inicialmente eu começo com as barras, porque a pessoa fica relaxada. Baixa a barreira, né? Baixou a barreira total ali. E eu vou percebendo no campo dela, olha, tem uma questão de resistência, talvez ela dá conta de receber ou não. E nisso já vem uma intuição do que precisa trabalhar, do que precisa mexer. Mas às vezes é uma questão tão forte que eu falo assim, eu pergunto, essa pessoa vai dar conta? Eu faço pergunta. Eu posso trazer isso para ela hoje? E aí é me trazer da intuição, se é para falar ou não. Depois desse processo, só que eu explico para a pessoa, olha, acabei de correr as suas barras, agora a gente vai fazer uma sessão de terapia multidimensional, que ela funciona assim, assim, assado. Esse assim, assim, assado é uma meditação, né? Uma meditação que a gente faz. A pessoa fica sentada a mais ou menos 2 metros de distância e ela pode ficar aleatoriamente, assim, acordada, com o olho aberto, ou pode meditar junto comigo. Então, eu coloco uma música, assim, para a frequência, né, para a pessoa ficar mais relaxada, e depois disso tem um relatório, e passo esse relatório para a pessoa. E aí, sempre faz muito sentido, né, porque com a terapia multidimensional, é um pouco mais tranquilo para a pessoa receber, porque a equipe já me traz o que precisa. Olha, até aqui você pode falar. Me mostra até ali. A equipe é a equipe espiritual, né? A equipe espiritual, isso mesmo. A gente trabalha com a equipe espiritual no campo dimensional. Então, todos os nossos corpos, né, dimensionais, eles são trabalhados nessa terapia. E não é uma questão de tipo assim, hoje eu quero... A pessoa tá depressiva. Vamos tratar a depressão dela. Não. Talvez tenha uma questão muito maior ou uma questão enraizada que aí a gente traz para esse campo, mas é a equipe que vai trabalhar. Eu sou apenas uma ferramenta que eu me coloco à disposição e sempre reconhecendo que o trabalho é da espiritualidade mesmo, das outras dimensões, dos meus guias ou dos mentores ou dos anjos da guarda, que igual o pessoal fala, e a pessoa recebe aquilo que ela está disposta a receber, né? Junto com as barras. Por isso que eu começo com as barras, porque ela baixa as barreiras, ela fica mais receptiva, e aí eu trabalho o outro campo dela. E nisso, a pessoa já me traz um relato. Nossa, fiquei super bem, tô relaxado, consegui assimilar tal situação. Ou então fala assim, eu sonhei. Aí a pessoa já traz um sonho pra mim. Aconteceu isso, isso e isso. E aí, às vezes, com essa representação do sonho também, eu já trago para a pessoa alguma coisa que possa fazer sentido no que ela esteja passando na vida dela naquele momento, né? Aí eu já trago a história de Jung, de Freud, já misturo algumas coisas ali. Mas, na verdade, sempre eu deixo aberto e falo para a pessoa, veja se faz sentido para você. Não é uma coisa estática, determinada. É você perceber o que você dá conta de receber e o que você quer trabalhar. Né? Seguir ela para acessar o saber dela, então, né? Isso mesmo. E é interessante até falar, né? Porque o sonho, às vezes as pessoas sonham, vão lá no Google, sonhei com, e joga lá e vê aquele monte de resultado, cada página falando uma coisa. Às vezes coincide, às vezes não. E o sonho, ele realmente tem um significado, mas ele tem um significado dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro do seu momento atual. Isso. Tem sonhos que são revelações, isso também acontece. Uhum. Então, por exemplo, se aconteceu comigo, tem pouco tempo. Escuta essa. Eu sonhei com uma pessoa que eu conheço, uma amiga que é de outro, acho que é de Porto Alegre que ela mora. Aí eu sonhei, eu falando com ela, assim, deixa sua mãe em paz. A sua mãe pode ficar triste de vez em quando, mas ela tá bem.
Aí, nada a ver, tipo, não era do meu campo, tinha nada a ver com a minha realidade. Mandei pra ela, falei, olha, sonhei com você e tal, no sonho eu tava falando com você de uma forma muito íntima e tal, assim, e eu falei isso com você. Aí ela, ai, muito obrigada, isso foi uma resposta, porque a mãe dela, há umas 2 semanas atrás, não estava muito bem, estava num processo depressivo, e ela fez, também é terapeuta, ela faz aquela mesa radiônica, e aí ela tinha feito pra mãe dela e tal. Então, quando eu falei com ela que não era para ela preocupar, que a mãe dela estava bem, era a resposta do tratamento que ela tinha feito para a mãe dela. Então, ela ficou toda feliz porque eu tinha dado um retorno para ela daquilo que ela tinha feito. Então, a gente tem que saber também contextualizar as coisas e não é só jogar lá no Google sonhos. Não entrar em conclusão, né, gente? Tem que ir acessando o que aquilo faz sentido. E quando faz sentido, ressoa na alma, o coração fica quentinho, a gente sabe. Sim. Sabe? Tem o campo sempre vai achar uma forma de trazer a resposta quando a gente se pergunta, né? Não, e a Raquel é muito disso, né? Me manda mensagem, sonhei com você. Eu falei, ai, meu Deus. Lá vem. Do nada, sonhei com você. Você lembra? Eu lembro. E quando ela manda mensagem assim, oi, posso te ligar? Deixa eu preparar aqui. Não, sonhei com você, eu falei, ai meu Deus, o que tá vindo? Falei bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, posso te ligar? Quando fala oi, tudo bem, você fala, tudo bem. Uma questão Tranquilo, profissional vai né? falar de, vamos gravar que dia? Agora Posso do te ligar? nada, posso te ligar? Ih. Lá Pode vem. saber. Pode saber. Né? Ai, Mas é uma delícia, né, gente? Acessar o campo assim e descobrindo essas habilidades que são naturais, a gente perde o medo. Eu, inclusive, descobri que eu tinha muito medo porque é isso que eu gosto de fazer, né? Eu faço isso. Eu tava com medo de acessar isso que eu trabalho hoje aí, ó. Então... E isso é importante, porque tudo é energia. Então, se você sabe trabalhar bem a energia do medo, ela é potência pra você. Sim. Então, a gente tem que aprender isso também, né? Não é só, eu tenho medo. Não, o medo, ele é importante. É igual aquele desenho lá, Divertidamente. É aquilo ali. Tudo é importante, tudo faz parte. Você assistiu esse desenho? Esse das emoções, né? Das Sim, emoções. sim. Então é medo, tristeza, amor, alegria. Um sem o outro não funciona. É um complexo, é um conjunto de coisas. Então tudo é importante. sim. E você, quando aprende a olhar para esses sentimentos de uma outra forma, você sabe usar a energia desses sentimentos a seu favor. Você consegue potencializar e usar aquela energia para aquele momento que é necessário. Aí você legal entra no isso. autoconhecimento. Isso é muito legal. Né? Não fica dando murro em ponta de faca, né? Porque sentir medo é normal e transita pelo medo. Sim. Não foge do medo, sente Não, o e medo, várias passa outras pelo emoções, medo. raiva, que as pessoas falam assim, não posso ter raiva. Claro Pode. que pode, é inerente do ser humano. A questão é, o que você tá fazendo com isso, né? Você tá atingindo outras pessoas, o que ela te impulsiona, né? O que você pode tirar de melhor dela? Porque quando uma pessoa fala assim, nossa, eu fiquei com raiva e saí de mim. Aí não. Você entrou em contato com você realmente. Sim. Aquilo é você. Só que você tá escondendo. É. Então, esse processo de autoconhecimento, ele vai pro resto da vida. E, igual você falou, potencializa aquilo que você acha que é ruim. Aquilo que você acha que não pode ter. Aquilo que, para eu ser evoluído, eu não posso ter raiva, não posso ficar triste. Faz parte. Faz parte do processo, né? Coloca no oculto, vira sombra. Se você aprende a usar essa energia, você pode usar ela para um momento que você precisa muito daquilo para destravar ou para ir para ação. Isso. Então você pega a energia da raiva e vai para ação. Então você vai para o enfrentamento. E às vezes você precisa dessa energia para superar alguma coisa. Sim. Eu reprimi a raiva por muito tempo, assim, sabe? Porque eu falava, gente, eu não vou chamar tanta atenção. Né? Né? Falei, gente, deixa eu ver o que eu vou fazer no máximo pra eu ficar o mais encolhidinho aqui. Porque eu já falo alto, já sou expressiva. Falei, vou tentar. Aí o primeiro fundamento que eu fiz foi com o Robson Sereno. Eu lembro que quando ele falou assim... Aí eu briguei com tal pessoa no hotel porque ela me encheu o saco, alguma coisa assim. Mas eu falei, brigou? Ele às vezes, o que precisa mesmo é a energia de um grande barraco. Eu falei, graças a Deus. Tô livre. Sentiu a frase. Soltou, liberou. Falei, nossa senhora. Então eu posso. Então pode gritar de vez em quando. É permitido, sim. Só que é a questão que a gente entra no julgamento de não poder, né? De não poder acessar essas emoções ou essas coisas que a gente chama de sombra, né? Muito bom, muito bom. E quais são os seus planos para agora, daqui para frente? O que você está pensando em fazer? Quais são os seus projetos?
Então, eu estou com um projeto das terapias mesmo, energéticas, de assumir esse lado, de trazer mesmo. Estou atuando agora mais do que antes, porque eu estava num espaço de recolhimento. Né? E a gente entra, né? Não tem como. Você vai trabalhando vários processos, várias camadas, e falando, agora liberei isso. Antes eu não podia falar em público, né? Porque eu gaguejava, tímida ao extremo. Eu falava, coitadinho, eu não posso. Então, depois as barras, expandiu. Aí eu falei assim, gente, agora eu tô fazendo esse processo de retração de novo, mas é necessário. É aquilo que a gente estava falando. Você precisa entender que você pode fazer isso. Que às vezes aquele impulso de eu tenho que fazer, eu tenho que ser, tem que acontecer, não é dessa forma, porque a gente fica se comparando o tempo todo, né? Não, fulano já tá assim, já tá numa... Você falou disso hoje? Total. Não, e a expansão, ela só vem com recolhimento. Tudo no universo, ele contrai e ele expande. É impossível ser só expansivo. Isso aí é tiro no pé. Tiro no pé, é impossível. Isso mesmo. E aí eu tava me julgando. Eu falei, olha, eu parei. Eu né, não parei totalmente, mas eu fiz um movimento de retração. Então eu tava... As pessoas que vinham... De recolhimento, né? Não é nem retração. De recolhimento. Porque as pessoas vinham porque elas já conheciam, já sabiam e davam continuidade. Mas eu não tava mostrando, vendo, né? Mostrando os benefícios. Não tava. Eu tava... Falei, olha, eu fiquei muito quietinha agora. Trabalhando dentro de mim o que precisava ser trabalhado. E agora, de novo, expandindo esse processo, trazendo para Itabira mais situações, mais sessões que eu antes estava com medo de, nossa, será que a pessoa vai fazer? Ela não precisa saber o que está fazendo. Se está resolvendo, se ela está entendendo, assim, se está expandindo para ela, é o que serve. Se está tendo resultado. É o que é para hoje. Né? Gente, até Jesus, quando... Você já viu aquela cena? Vou ter que citar The Chosen. Não venham ser com The Chosen. Galera, quem não quiser saber de The Chosen, acelera. Mas não tem spoiler, não. Mas mesmo Jesus, assim, já Cristo, quando ele tava, já era... Depois do Sermão da Montanha, assim, depois que já tava reunindo milhares de pessoas, que ele ficou uma semana pregando e depois ele falou com os apóstolos. Os apóstolos, você não vem com a gente? Ele, não, eu preciso de 3 dias sozinho. O que é isso? Recolhimento. E não é a potência do campo, porque campo de Cristo, nós vamos falar o quê? Todo mundo precisa de um recolhimento para expandir de novo. E mesmo quando é um movimento de já muita expansão, mesmo que um pequeno espaço de recolhimento, ele tem que acontecer. Muitas vezes a gente acha que quando a gente está recolhido, a gente não está fazendo nada, mas é muito pelo contrário. Tá fazendo mais até, muito mais. O momento de alquimia interna, a nossa psique consciente, assim, é 5% estourando. Agora até mais, porque já estamos num momento de mais expansão no coletivo. Mas aí a gente tem um infinito do inconsciente que está trabalhando para nossa evolução o tempo inteiro. Então os sonhos estão acontecendo e é o melhor terapeuta que existe, é o sonho. O seu corpo trabalhando para limpar, porque ele está sempre em direção ao equilíbrio também o tempo inteiro. Não tem... Gente, estar parado é impossível. A pergunta é só... Qual que é o meu próximo passo e quando eu já estou confortável o suficiente para fazer? E quando, eventualmente, vai errar, que já é um julgamento? Vai. Mas quando? Quando você não deixa mais de pensar nisso? Quando você faz um movimento, mas ele não te fere? Eu vivi momentos de expansão na minha vida que eu me feri profundamente. Eu feri partes da minha identidade de maneira muito profunda, porque eu me forcei. Foi muita contribuição porque eu percebi isso e hoje eu consigo até facilitar o processo dos meus clientes com isso. Mas eu percebi que eu forcei a barra. Você se automutila quando você acha que é só expansão. Isso mesmo. E vende-se muito isso, então fica ligado com essa galera. A gente fez até uma live sobre isso, né, uma vez. Ter uma noção de que você vai subir degrau por degrau. Não e tem oscilar, como, né? E oscilar. Não tem como você chegar lá no topo sem subir o degrau por degrau. Porque se você quiser encurtar o caminho, ter como tem. Então tá, aí você vai lá no final da escada, você sobe de elevador, ou então você pega um helicóptero que te deixa na ponta. Mas você vai aguentar? Você vai sustentar? Não vai, você vai cair. E aí a queda é muito maior. Então é ter essa consciência de que você vai dar um passo por vez e respeitando o seu processo. Se precisar dar 2 para trás para dar mais um para frente, tá tudo certo. Faz parte, né? É isso mesmo. Do processo. Sim. Arrasou, vai arrasar cada vez mais, Fabi. Então fala pra galera de Itabira em Belo Horizonte que você tá também. Sim. Como que as pessoas te encontram. Então... Pera aí, deixa eu só falar uma coisa antes. É importante isso, quando a gente vende algo, quando a gente oferece algo para alguém,
nós estamos dando a oportunidade para a pessoa dela poder escolher fazer algo diferente por ela mesma. Uhum. Então, esse processo que você vai fazer agora é importante, não para você, mas é importante para o outro que vai estar recebendo aquela mensagem e vai poder chegar até ele a informação e ele vai poder escolher dar o próximo passo, subir mais um degrauzinho na escala. Sim, então, gente, vocês me encontram no Fabiana Lima Coronel, no Instagram. Lá eu coloco, né, faço as postagens diárias, dou dicas. E também Itabira tem uma sala de atendimento onde a gente vai ter as classes de barras. E a questão é escolha, né? O que você está disposto a escolher hoje? O que você está querendo para você, para sua vida? Porque, assim, reclamar, todo mundo fica reclamando que tá tudo ruim, que não tá melhorando. A questão é, o que você está disposto a fazer de diferente a partir de agora? Já que você tem acesso a esse conhecimento, saber que existe, né, outras possibilidades, o que você está escolhendo hoje para você, né? O que você está determinando para sua vida futura, que começa aqui no presente agora. Que dia que é mesmo? 24/2, 24 de fevereiro. E você de Itabira e Belo Horizonte também, que já sintonizou na energia da Fabi, vá até Itabira, porque são 2 horas, né? Pelo amor de Deus, é rapidinho, você não vai me colocar essa desculpa. E barras de Axis, gente, uma classe de barras, você só sabe o que é depois que você passa para a experiência. Então, assim, se ressoou e sentiu, procure saber. Entre aí, no nosso Instagram, tem o Instagram da Fabi, manda uma mensagem. Segue que você já sentiu. Todo mundo vai ser bem-vindo, gente. Se é pra bora. você. E aí agora, antes de você fazer aquela pergunta que não pode ficar sem, manda aí, galera, pega aí, manda um aviãozinho pra todo mundo, é clichê, mas tem que mandar. Manda pra galera, chama pra participar, procura, né, a Fabi, marca a gente e divulgue, porque a gente tá aqui pra levar conhecimento. Conhecimento é poder. E leveza, principalmente, né? Isso. E Fabi, o que você não pode sair agora, finalizando aqui o nosso podcast, sem falar? Qual que é a sua mensagem final? Então, gente, de verdade, escolha é tudo. Não para no processo. Olha, vai devagar, mas não para. Escolhe, tá? Se você tá escolhendo, não posso, tem opção de escolha. Hoje você pode fazer diferente. Você tem conhecimento, você tem acesso, tem as meninas, tem o pessoal na internet, procura. Escolhe diferente. Essa é a questão, tá? É isto. Então, compartilhem. Muito obrigada, Fabi, pela sua presença. Vai estourar, sem dúvidas, aí cada vez mais. Agradeço por você ter dado a oportunidade pra gente, não só pra mim e pra Débora, mas pra todo mundo que vai ouvir esse podcast depois e trazer pra gente, né, a sua experiência, a sua vivência e ser contribuição pra todos nós. Muito obrigada. Eu agradeço, gente, tá? Tô feliz de estar aqui. Foi super agradável, super tranquilo, leve. Muito bom, tá? Eu disse. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Raquel. A gente não contou esse caso do Raquel ainda não. Fica pro próximo episódio. Se você quiser saber esse caso de fofoca quântica de Raquel, não perca o próximo episódio. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Beijo.